E para a nossa meditação nessa noite, eu quero convidar você a falar essa frase, tá? Uma frase já muito conhecida para muitos de nós. Diga assim comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos mais uma vez? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero ler 2 textos da palavra para a nossa meditação nessa noite. O primeiro, Josué capítulo 24, 13 ao 16. E depois nós vamos ler também o Salmo de número 127, verso de 1 também ao verso de número 3. Dá para... vamos lá, você pode acompanhar aqui conosco, tá? Ou pode abrir aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor falando para Israel, né? Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Agora, pois, temam o Senhor, e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses, mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, vamos lá, Salmo 127, meu irmão, tá? A verso 16, eu pedi que vocês fizéssemos também a leitura do 16, né? Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. Agora, Salmo de número 127, verso 1 ao verso de número 3. Salmo de número 127, verso 1 ao verso de número 3. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor por essa noite, por esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede de estar aqui como igreja do Senhor, reunidos em Teu nome, agora para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, nós queremos nesse momento fazer a mesma oração de Samuel. Fala, Senhor, porque Teu servo ouve. Dá-nos, ó Pai, essa disposição de ouvir o Senhor
através da tua palavra, agora, em nome de Jesus. Amém. Amado, eu vou começar por Josué. Depois nós vamos terminar com o Salmo de número 127, que nós lemos também. O contexto de Josué estava entrando na terra prometida. Um sonho estava sendo realizado. Estavam tomando posse da terra que o Senhor havia prometido para eles. Então havia uma grande expectativa. Havia um sonho que estava sendo realizado. Como muitas vezes acontece no dia do nosso casamento, né? Um sonho que estamos realizando, né? Uma promessa de Deus sendo concluída. Eles estavam vivendo dessa maneira. Era um período de conquista, já haviam conquistado muitas coisas, muitas terras. Outras terras eles estavam consolidando, vencendo alguns obstáculos para herdar plenamente a terra. E também era um período que eles estavam começando a edificar as suas casas. Igual início do nosso casamento, né? Um sonho que se realiza, sonhos de conquista, sonho de consolidar uma família, um casamento, um projeto novo que nós começamos. Começa o período de edificar, filhos começam a vir, construir o próprio lar, comprar a própria casa, enfim, era o que estava acontecendo com Israel naquela época. O salmista, no Salmo que nós lemos, verso 1, ele começa com essa afirmação: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa frase, eu imagino, amado, não é do contexto de Josué, mas serve bem para aquele período que Israel estava vivendo, de conquista, de consolidação, de edificação. É como se o Senhor estivesse falando lá naquela época: olha, Israel, vocês querem conquistar, vocês querem consolidar, vocês querem edificar. Lembre-se, se o Senhor não edificar a casa, em vão será o trabalho de vocês. Eu, sinceramente, amado, quando eu olho para trás, e hoje poder dizer para os amados irmãos, 40 anos de casado, eu sei quem esteve do nosso lado para nos sustentar e permitir que nós chegássemos até aqui. E eu posso dizer também com muita tranquilidade, se Deus me conceder mais 20 anos, mais 30 anos ao lado da minha Zinha, eu ficarei muito grato ao Senhor. Mas quantas tempestades e lutas já passamos, como talvez você também já passou. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quando Israel preparava para ouvir esse desafio de Josué, o Senhor lembra o povo de Israel algumas coisas que estão no verso de número 13, do capítulo 24 de Josué. Ele diz, por exemplo, que a terra que eles estavam tomando posse era uma terra em que eles não haviam trabalhado. Eles não trabalharam
para ter direito àquela terra. Eles não estavam comprando uma terra. Eles não estavam também herdando uma terra onde muitas coisas teriam que começar do zero. Mas o Senhor então diz para eles: olha, essa terra que vocês estão tomando posse, é eu que estou dando a vocês. Vocês não trabalharam. Há muita coisa, amado, que por mais que eu queira trabalhar, ou a minha esposa queira trabalhar, há algumas coisas, amado, que só o Senhor pode fazer no seu casamento. Eu vou trabalhar para isso, eu vou trabalhar para aquilo. Muitas vezes a gente pensa dessa maneira, como marido, como esposa, eu vou trabalhar. Nós podemos trabalhar e devemos trabalhar. Nós devemos nos esforçar, sim. Mas há muita coisa, amado, que Deus queria mostrar para Israel. Olha, a terra que vocês estão tomando posse, é eu, o Senhor, que tenho dado a vocês. Vocês não iam chegar até aqui se eu não guardasse vocês, se eu não libertasse vocês, vocês não iriam chegar até aqui. Como eu disse, amado, eu louvo ao Senhor, porque se eu estou até aqui, casado, vendo agora meus netos, e não sei quanto tempo vai demorar para ver os filhos dos meus netos, espero que demore ainda mais algum tempo, mas não sei. Então, amado, Deus estava falando para Israel, eu vos dei a terra em que não trabalhaste. Vocês não trabalharam. Se dependesse de vocês, vocês não estariam aqui. Graças a Deus, amado, eu e você estamos aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Porque até aqui o Senhor nos tem abençoado. Também, o Senhor vem aí a segunda afirmação. Vocês estão agora entrando para morar em cidade que vocês não edificaram. Vocês estão tomando para si terra que vocês não trabalharam, cidades que vocês não edificaram, porque até aqui, se alguma coisa foi edificada, eu edifiquei e estou dando a vocês. Muitas vezes, amado, Deus faz questão de nos lembrar disso, porque nós somos muito soberbos. Eu consegui, eu faço, eu realizo, eu ganho, eu. E aí Deus fala assim: abaixa a bola, Manel. Abaixa a bola, Maria. É o Senhor quem faz. Aí ele diz também, vocês estão comendo da vinha que não plantaste. Então, amado, nós podemos comparar essas afirmações aqui que o Senhor faz para Josué. É como se Israel fosse uma criança. Uma criança ainda bem nos seus primeiros anos de vida, em que ela é totalmente dependente do Senhor, no caso do seu pai e da sua mãe. Até para limpar os cocôzinhos, mamãe que limpou, Mamãe que deu, papai que deu. Então, Deus estava lembrando Israel, que ele estava tratando Israel, que Israel se visse como uma criança indefesa, uma criança dependente do seu pai. Mas os irmãos também sabem disso, os amigos também sabem disso,
que à medida que a criança cresce, o seu relacionamento de dependência para com seu pai e a sua mãe vai diminuindo. E por um lado isso é bom, né? Não podemos ter também menino de 30 anos ainda dependendo de papai e mamãe, né? Ou alguma coisa assim, né? Então, amado, é natural que nós cresçamos, mas Deus estava lembrando a Israel que na sua terra, infância, tudo que eles haviam alcançado é o Senhor que havia dado a eles. E muitas vezes nós vamos crescendo e a gente fica um pouco convencido, né, que a gente dá conta de fazer, a gente dá conta de resolver, a gente dá conta de entrar, a gente dá conta de sair. E aí, muitas vezes, nesse momento, que nós somos surpreendidos, e de maneira, muitas vezes, não muito agradável. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve para os romanos, no capítulo 11, verso de número 36, Paulo estava falando da salvação para Israel e também para nós. Ele faz questão de nos lembrar, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós não podemos esquecer, amado. A ele toda a glória. Porque dele, né, ele é a origem de todas as coisas. Ele é autor de toda a vida. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que nos dá provisão. Por isso Paulo diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando Josué está ali e desafia Israel, Josué conhecia muito bem o coração do povo que ele fazia parte. Que ora eles oscilavam em servir ao Senhor, ora eles oscilavam e declaravam amor ao Senhor e à sua palavra, quando de repente, por uma questão de horas e momentos, Israel virava as costas para Deus, virava as costas para o Senhor. Lembra da experiência que Josué passou? Moisés manda que 12 espias fossem verificar a terra de Canaã. Aqueles 12 espias voltam, relatam e dizem: olha, a terra é maravilhosa, o que falaram para nós é verdade. A descrição que recebemos no passado a respeito da terra prometida é real. A terra é boa, a terra é maravilhosa, mas lá tem uns homens poderosos, lá tem uns gigantes, lá tem uns homens bravos, né? E aí então diz a palavra do Senhor que, com base no relato dos 10 espias, o coração de Israel desanima. É levado ao desânimo, à descrença. Acabou a fé de Israel. Mas esse homem chamado Josué com Calebe permaneceram firmes, confiando nas promessas do Senhor. Por que Israel oscilava tanto?
Porque Israel esquecia com facilidade. Nós não somos diferentes, amados. Nós não somos diferentes. E por isso a palavra do Senhor, Ele está aqui nos convocando, dizendo, né, que nós precisamos lançar esse desafio como uma verdade na nossa casa, na nossa família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amado, eu não sei você, mas eu creio que você, nesse sentido, você vai dizer, pastor, eu também penso da mesma maneira. Mas, amado, nós podemos perder tantas coisas nessa vida, mas não podemos perder a nossa família. Lute pela sua família. Lute pelos seus filhos. Por amor aos seus filhos. Nós podemos perder, amado, muita coisa na vida. Bens materiais, mas não dá para perder a família, né, irmão Lau? Não dá. Sem a família não dá. Amado, se você está passando por alguma crise conjugal, lute. Não separe em nome de Jesus. Lute pelo seu casamento, lute pela sua família. Lute. Eu vou dizer para os irmãos, uma das coisas que me comove quando a gente entra nesse clima de pensar na família, e eu não quero que as nossas meninas e alguns meninos da nossa igreja, tá? Mas eu fico olhando assim, meu Deus, eu fico com dó quando vejo esses meninos e meninas, né? Aí a gente olha assim, cadê papai dessa menina? Cadê papai desse menino? Muitas vezes os meninos hoje são mais animados do que o pai e a mãe. E nesses eventos da família, o filho quer participar, mas papai e mamãe não faz questão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amado. O patrimônio mais importante que você tem é a sua família. Você concorda com isso? Não é o gado, não é a casa, não é a terra. Tudo isso é importante, mas o maior tesouro que nós temos é a nossa família. E aí, quando a gente vai orar, eu falo assim para a Dazinhazinha, vamos pegar aqueles meninos, vamos trazer aqui perto de nós, aqui, né? Vamos, né? Fazer com que eles sintam-se também parte da família. Quando nós lemos a palavra do Senhor, Josué, capítulo 1, verso de número 7, foi a palavra que Moisés deu para Josué. Quando Josué preparava agora para tornar-se o principal líder de Israel, o Senhor dá algumas palavras para Josué, através de Moisés. E talvez, meu amado irmão, você não é líder de uma tribo, você não é líder de uma nação, mas você é o principal líder da sua família. Você é o principal líder da sua família. Essa palavra foi dada para Josué como líder de uma nação, mas na sua casa você é o principal líder. Não é o professor, não é o Estado, não é as autoridades, não, amado, é você. E quando então Josué recebe essa palavra, a palavra era, tão somente seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Lute bravamente para manter a sua família coesa, a sua família unida. Manter a sua família forte na presença do Senhor. Então somente seja forte, corajoso.
E diz para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Fazer toda a lei, não é fazer parte da lei. Muitas vezes, amado, você diz, olha, pastor, mas é o esforço para trabalhar, para trazer o sustento para a minha família. Mas a sua mulher e seus filhos não carecem só de arroz, feijão e carne. Não adianta fazer parte. A palavra de Deus para Josué: Josué, seja forte, seja corajoso, para fazer segundo toda a lei que meu servo te ordenei. Não adianta, amado, cumprir uma função, um papel, e o outro você deixa na mão de quem? Na mão de quem? Quem está acompanhando os seus filhos? Eu falei, amado, recentemente aqui na igreja, que alguns anos atrás, a gente ficava recomendando nossos filhos quando saía de casa. Ó, meu filho, cuidado com quem você anda. Olha, minha filha, cuidado com quem você está andando. A gente enchia eles de recomendação. Mas hoje em dia, amado, com um celular dentro do quarto, seu filho, sua filha pode estar andando em companhia de pessoas que você nem sabe. Através de um celular dentro do quarto. Antigamente a gente dizia para os meninos, olha menino, essa novela, esse filme é proibido para menores de 18 anos. Hoje, com um celular dentro do quarto, eles assistem coisas. Acompanham pessoas que você nunca viu na vida. Estão sendo influenciados. Estão sendo orientados. Cuidado, amado. A Bíblia diz, Moisés, continua o Senhor dizendo, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não estou falando de política não, amado. Alguns usam isso aí para falar besteira, né? Não desvie, né? Nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que você andar. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que você andar. Veja bem, amado, alguns sinais que a gente pode olhar e copiar para o nosso exemplo. A primeira geração, que foi a geração de Moisés, foi a geração que viveu no Egito. Foi a geração que experimentou a libertação. A segunda geração foi a geração de Josué. Na primeira geração, então, Israel, a geração de Moisés, ela vê sinais, ela vê o Senhor operar maravilhas. E Êxodo capítulo 15, verso de número 1, diz então assim: Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A primeira geração, então, foi a geração que conheceu ao Senhor, que teve experiência com o Senhor. A segunda geração, a geração de Josué, é a geração que toma posse e desfruta das promessas do Senhor. Qual é a terceira geração? A geração
dos Juízes. E você sabe o que diz Juízes, capítulo 2, verso de número 10? Após aquela geração, ou seja, a geração de Josué, levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Os irmãos percebem como que as coisas vão deteriorando rapidamente? Uma geração conheceu ao Senhor, experimentou o poder de Deus. Uma segunda geração viveu e desfrutou, gozou das bênçãos dessa libertação. A terceira geração, diz a palavra do Senhor, não sabia quem era o Senhor. Como as coisas vão deteriorando rapidamente, se a gente não vigiar, rapidamente as coisas pioram. Eu sempre falo, amado, que um dos princípios que nós adotamos, lá atrás, quando nós casamos, antes mesmo de Deus nos dar as bênçãos, a Larissa, a Thalissa e o Felipe, nós pedíamos sempre para Deus: Deus, eu não quero que meus filhos sejam crentes, com base na experiência de papai e de mamãe. Senhor, que meus filhos tenham a sua própria experiência de salvação. Que eles tenham a sua própria experiência de salvação. Nós precisamos orar, papai, mamãe, para que seu filho tenha a sua própria experiência com Deus. Uma geração conhece, segunda geração desfruta, terceira geração diz que não conhecia mais o Senhor. Onde que a geração de Josué errou? A geração de Josué errou e nos serve de um alerta, que pode ser também que nós podemos errar. Quando nós ficamos preocupados com dar o melhor, dar comida, dar roupa para os nossos filhos, mas nossos filhos não são levados a conhecer ao Senhor. E quando ele andar com as próprias pernas, continuará servindo ao Senhor. E quando sair da sua cobertura, continuará servindo ao Senhor. A geração que deixou a cobertura da geração de Josué estava agora igual ao povo de Canaã em vários aspectos. Para mostrar para mim e para você quão frágil é muitas vezes a fé que nós estamos transmitindo para os nossos filhos. Quão frágil é a nossa fé, que é igual uma casa edificada sobre areia, que de repente desaba com facilidade. Eu louvo ao Senhor, amado. Eu falo assim, eu louvo ao Senhor quando eu vejo aqui no altar meus netos. Aí a gente pode cantar, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mas geração de Josué, geração dos juízes. Aí quando a Bíblia diz, meu amado, no livro de Juízes, estava ali buscando uma explicação para a palavra, como está em Juízes 2:10, que aquela geração, levantou-se outra geração que não conhecia ao Senhor. Uma das explicações para a palavra não conhecia ao Senhor é entendida também como não se esforçaram em conhecer ao Senhor. Ou também, esse não conhecer ao Senhor pode ser entendido dessa maneira: não fizeram caso
em conhecer o Senhor. Não fizeram caso. Tanto faz como tanto fez. Conhecer ao Senhor não muda nada na minha vida. Eles não acreditavam mais que podia mudar alguma coisa na vida deles. Não conhecer quer dizer não se esforçaram. Nós precisamos nos esforçar, amado. Assim como a gente esforça para ganhar o pão de cada dia, esforçar para manter a família na presença do Senhor. Ah, pastor, eu respeito meu junior, eu respeito meu filhinho que hoje não quis vir na igreja. Amado, amada, o que está acontecendo? Você respeita seu filho também quando ele diz que não quer ir na escola? Então não vai, meu filho. Não quer ir para a escola? Não vai. Não quer trabalhar? Não vai. Mas você respeita porque ele não quer vir à igreja? Não se esforçaram em conhecer ao Senhor. Não fizeram caso em conhecer ao Senhor. Alguém, certa vez, falando sobre herança, ele diz: a primeira geração constrói, a segunda geração desfruta e a terceira geração consome com aquilo que ela recebeu, se ela não for corretamente orientada. O primeiro ganha, a segunda desfruta, com a terceira acaba tudo. E assim muitas vezes também é na fé. Se eu e você não parar para ler a Bíblia com seu filho, parar e ler a Bíblia com a sua filha, enquanto pequena, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Não conhecia ao Senhor, não se esforçaram em conhecer ao Senhor. Juízes 1, 16 ao 36, e também Juízes 2, de 1 a 5, a Bíblia diz que o Senhor havia dado uma ordem para Josué. E agora, quando lemos o livro de Juízes, nesses 2 capítulos citados, a Bíblia diz que eles não expulsaram aqueles que o Senhor havia mandado eles expulsarem. Muitas vezes, amado, alguma coisa você precisa expulsar, como costume, como prática, na sua casa, na sua família, para o bem da sua família. Aqui não entra. Aqui não, meu filho. Aqui não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui não. Você deve expulsar, eliminar, tirar da vida aquilo. Israel recebeu uma ordem de eliminar, de destruir, mas não destruíram. Aí a Bíblia diz, porque eles não expulsaram, o Senhor diz, se vocês não expulsaram, o Senhor diz, eu também não expulsarei. Ou seja, por que o Senhor vai expulsar alguma coisa da minha vida, contrariando a minha própria vontade, contrariando o meu próprio desejo? Se o seu desejo muitas vezes o Senhor mandou expulsar, eliminar, tirar aquilo da sua vida, mas você não tira. O Senhor respeita você. Você não tira porque talvez isso te faz bem, mas o Senhor sabe que te faz mal, mas você acha que faz bem. Ou, como dizem alguns, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então não adianta pedir ao Senhor que expulse algumas coisas, quando no fundo do coração, eu e você amamos aquele pecadinho de estimação. Aquele pecadinho de estimação.
E esse pecadinho de estimação, ele vai crescer. Ele não vai permanecer. Diálogo de Faraó com Moisés. A primeira praga que o Senhor manda sobre Israel, Moisés vai revelando para Faraó e o povo de Israel e o povo do Egito quem era o Senhor. Praga primeira, segunda praga, terceira praga. Faraó, percebendo que não podia vencer Israel, ele chama Israel para negociar com Israel. Amado, preste atenção. O inimigo da nossa alma, ele sabe que ele já foi vencido na cruz do Calvário. Ele sabe. Satanás e seus demônios sabem que eles já são vencidos pelo nome de Jesus. Que Jesus já esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Lembre do que eu estou querendo mostrar para você. Primeira praga, segunda praga, terceira praga. Faraó resiste. Faraó não se dobra diante do Senhor. Aí Faraó muda de estratégia. Não podia vencer Israel, ele chama para negociar com Israel. Muitas vezes, amado, o inimigo da nossa alma, ele sabe que ele não pode te vencer. Mas muitas vezes ele começa a te vencer quando chama você para negociar com ele. E você começa a negociar com ele. E você sabe, amado, que quando você senta para negociar com Satanás e seus demônios, você que vai perder. Porque você não tem como lidar com ele como se fosse um igual a ele. Nós só vencemos a Satanás e seus demônios pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Não é pelo meu nome. Então, amado, Faraó, percebendo que não podia vencer Israel, chama Israel. Vamos fazer um acordo. Vamos fazer aqui, nós vamos conversar aqui. E qual é a proposta de Faraó para o povo de Israel? Na praga das moscas, a quarta praga. Primeiro, Faraó diz: ofereça sacrifício ao Senhor. Vocês querem oferecer sacrifício ao Senhor? Ofereçam, mas não precisa sair do Egito. Hoje Satanás está falando para mim, para você também, assim: você quer ser crente, mas não saia da onde você está. Fique no mundo também. Uma hora você está lá, outra hora você está aqui, né? Então, ele chama você para negociar. Ofereça sacrifício ao Senhor, né? Como vocês querem, mas não saiam do Egito. Não saia do mundo. Não deixe o Egito. Aí, a Bíblia diz que Moisés não aceita negociar dessa maneira com Faraó. Êxodo 8, 25. Êxodo agora 8, 28. Faraó chama novamente Israel para negociar. A primeira negociação não deu certo. Saia, quer fazer culto ao Senhor, quer adorar ao Senhor, quer servir ao Senhor, mas não saia do mundo. É o que ele está falando hoje. Aí mistura coisa do mundo. Domingo eu sou de Deus, segunda, terça não sei de quem que você é.
Não saia do mundo, né? Não seja radical. Aí, então, não dá certo. Agora vem 8:28. Ele fala, eu vou deixar vocês ir, para que vocês ofereçam sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto, somente que saindo não vá muito longe. Ou seja, ele propõe para Israel, tá bom, você não quer sacrificar aqui, eu vou fazer uma concessão. Olha só como Satanás é atrevido. Ele fala como se você ainda fosse propriedade dele. Como eu negociar com Satanás? Eu negociar com os demônios? Eu vou deixar você ir. Olha, sujeitinho prepotente. Eu não sou dele, sou de Jesus. Você é de quem? Para negociar com Satanás e seus demônios. Não precisa sair do mundo. Não precisa. Aí Satanás não pega, essa não colou. Não, saia, né? Mas vai lá e você vem aqui também, tá? Né? Você vai lá, mas também se fica aqui, não vai muito longe, tá? Assim, não vamos ficar de longe, né? Eu de olho em você, você de olho em mim e nós, né? Diálogos, amado. A mensagem do Senhor para Israel, Êxodo 3:8. Eu desci. Eu acho tremenda essa palavra, amado. O Senhor diz para Israel, eu desci para fazê-los subir. Eu desci. Não é para você permanecer no mesmo lugar. Não é para você permanecer na mesma situação, não é para você permanecer como você permaneceu até agora. Eu desci para fazer você subir. Você entendeu? Eu desci para fazer você subir. Para fazer você subir. Seu lugar não é aqui. Seu lugar não é aqui. Eu desci para fazer você subir, para mudar a sua vida. Aí entra nas lições que nós podemos tirar do Salmo de número 127. Quando nós realmente, amado, entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. O salmista, ele vem para nos ajudar e nos orientar, a mim e a você. Veja bem aí os versos 1 e 2 do Salmo de número 127. Quando eu decido, quando nós decidimos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia está garantindo, amado, a mim e a você, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, nessa questão do trabalhar em Cristo e para Cristo, Paulo escreve em 1 Coríntios 15:58, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Aquele que sai, levando a preciosa semente, voltará trazendo consigo os seus molhos. Quando eu decido verdadeiramente que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o nosso trabalho não é em vão. O nosso esforço será ricamente recompensado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus, como já citei, Josué 1:7, tão somente seja forte e muito corajoso para ter cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés
te ordenou, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Para que você seja bem-sucedido. Para que você seja abençoado. A segunda coisa que eu vejo aí, o salmista nos lembrando, também no Salmo de número 127, eu e a minha família gozaremos de plena segurança. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu e a minha casa gozaremos de plena segurança. Aí você perguntará, pastor, é possível viver em plena segurança nesse mundo? Eu digo a você, meu amado, sim, é possível. Porque a nossa segurança, ela não é circunstancial. Porque a nossa segurança, ela não é mundana. João, capítulo 14, verso de número 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Salmo de número 4, verso de número 8. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Quando eu e a minha casa servimos ao Senhor, o nosso trabalho não será vão no Senhor, a minha família gozará de plena segurança. Mateus capítulo 4, verso de número 23. Uma grande tempestade caía no mar onde os discípulos estavam. Mateus capítulo 8, verso de número 23 em diante, diz que Jesus dormia. Há um hino que nós cantávamos antigamente, descansando no poder de Deus. Quando nós sabemos que Jesus está conosco no nosso barco, mesmo diante da guerra, da tempestade, eu deito e durmo, porque eu sei quem cuida de mim, quem cuida da minha família, quem cuida da minha casa. E aí também, a outra promessa que temos aí, a nossa provisão virá de forma suave. Verso de número 2, do Salmo de número 127. Veja bem, amado, nós temos aí no Salmo 127, verso de número 2, um homem, um pai de família, homem dedicado, zeloso, trabalhador, esforçado. A Bíblia diz que ele levanta, olha só, esse homem aí do Salmo 127, ele é um homem que levanta de madrugada, um homem que dorme tarde, um homem que consegue o pão com muito esforço, um homem zeloso, um homem trabalhador. Devemos ser zeloso, dedicado, esforçado, mas quando nós sabemos, amado, que Jesus mora na minha casa, eu posso descansar, que mesmo quando eu estou dormindo, Ele está preparando o seu café que você vai tomar amanhã cedo. Ele já está preparando o seu almoço que você vai almoçar amanhã. Homens de pequena fé. Homens de pequena fé, que vivem ansiosos, atribulados. Quantas vezes, amado, a gente sente essa frustração tão grande. Um homem muito zeloso, trabalhador,
mas frustração é o que ele recebe no final de todo o seu trabalho e de todo o seu esforço. Mas quando nós sabemos, meu amado, que você já tomou a decisão de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você terá a certeza de que todo o seu trabalho não será em vão, de que você e a sua família sempre gozará de plena segurança, e você também saberá que o Senhor já está providenciando. E por isso, na oração que Jesus nos ensinou, ele sempre refere ao pão nosso de cada dia. Porque uma vida, cuja vida está na mão do Senhor, eu não preciso ficar preocupado. O que minha família vai comer amanhã? Basta cada dia. Basta cada dia. Muitas vezes, amado, nós somos invadidos pela preocupação por causa do passado ou por causa do futuro. E a gente não consegue viver em paz, não consegue viver tranquilo, não consegue viver sossegado, porque sempre estamos preocupados com alguma coisa. A palavra do Senhor diz: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, Ele vai cuidar de você. Se Ele cuida da erva do campo e dos pardais, será que você não tem um valor maior do que essas coisas tão banais da natureza? Certamente, amado, o Deus que sustenta o pardal, o Deus que sustenta os lírios do campo, é o Deus que vai te sustentar, é o Deus que vai nos guardar, é o Deus que vai estar sempre conosco para nos ajudar a dar conta do recado. Amado, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta. Nós precisamos colocar a nossa família, nossa casa, nosso casamento na presença do Senhor. E é isso que nós queremos durante agora, esse mês de maio, está fortalecendo isso no seu coração.